Fala, meu povo, finalmente chegou o momento da nossa devolutiva, né? Bom danado. Então, pessoal, eu vou fazer esse vídeo dividido em duas partes. Uma parte inicial com orientações gerais, tá certo? Relacionadas a questões que eu percebi que são frequentes, que aconteceram em todas as turmas. Do terceiro ao oitavo período aconteceu com todo mundo, tá bom? Então, eu vou fazer essa primeira parte, que vai ser com orientações gerais. Então, ninguém pense, tá falando de mim, alguma coisa assim. Não, isso aqui é geral, é para todo mundo, tá bom? E depois, na sequência, colado nesse vídeo aqui, vou fazer a edição depois, eu vou fazer um comentário específico sobre cada disciplina, cada turma, de acordo com a necessidade, tá bom? Então, nessa perspectiva aqui de um comentário geral, a primeira coisa que eu quero falar é sobre o resultado como um todo, tá certo? Em termos de nota, assim, eu fiquei com a impressão, e de produção de conhecimento, né? Eu vi o que vocês escreveram e tudo, li até dar uma dor, muitos eu li, reli de novo, e enfim, no geral o resultado me pareceu positivo, sabe? As notas foram boas, somando AV e AVP, ficou um resultado bacana, vocês produziram conhecimento de qualidade, tá certo? Mas, enfim, algumas pessoas ficaram com a nota um pouco baixa, algumas pessoas, enfim, não se saíram tão bem, tá certo? Aqui, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro, que a gente tem que esclarecer é o seguinte. Primeiro, nota baixa é uma coisa boa ou ruim? Depende. O que é que eu quero dizer com depende? Para mim é ruim. Por que é ruim? Porque você tira uma nota baixa, você vai ficar chateado comigo, vai ficar com raiva de mim, vai achar que, eu não entendo, não sei o que e tal, vai achar que o problema tá comigo, tá certo? Então, para mim é ruim. Se todo mundo tirasse 10, minha vida virava um paraíso, eu queria me canonizar, ia ser tudo ótimo, tudo perfeito para mim, tá certo? Infelizmente não é o que acontece. Então, para mim é uma coisa ruim, geralmente é dor de cabeça para mim, tá certo? Gente pedindo ponto, pedindo décimo e fazendo recurso de prova, e essa coisa toda, enfim. Eu acabo tendo mais trabalho, na melhor das hipóteses eu tenho mais trabalho quando as pessoas não tiram uma nota boa, tiram uma nota baixa. Porque mesmo que, sei lá, não recorram, não reclamem, não façam nada, mas eu tenho um compromisso de retomar aquele assunto, de querer revisar, querer aprofundar, querer resolver o problema, tá certo? Para que numa outra prova a pessoa não tire mais uma nota baixa. Então, para mim, é uma coisa ruim, tá certo? E aqui eu tenho que dizer uma coisa, eu vou falar aqui, contar rapidamente aqui uma história de um colega meu. Tinha um colega foi meu colega aí no passado, tá certo? Meu colega de sala, que ele era um cara assim que ele tinha uma mistura de paranoia com megalomania, tá certo? Porque era impressionante. Se ele tirasse uma nota um pouquinho baixa, meio ponto a menos do que o que ele achava que merecia, meu Deus do céu, já estava armada ali uma conspiração, era o professor que era um monstro que queria atrasar a vida dele, queria reprová-lo, essa coisa toda, e era impressionante, toda a prova, toda a avaliação, aquela mesma ladainha, sempre. Até foi um dia que eu perdi a paciência, eu disse, cara, pelo amor de Deus, velho, tu acha mesmo que todo mundo tá te perseguindo, que o professor não sabe nem teu nome, cara, tu entra na sala mudo e sai calado, ele nem sabe que tu existe, tu acha mesmo que ele tá te perseguindo? Pra quê? O que ele vai ganhar com isso? Ele viveu 99% da vida dele sem saber que tu existia, ele não sabe teu nome, tu acha que ele vai, não, mas ele agora quer te perseguir, pra quê? Então assim, depois disso ele até ficou meio assim, meio estranho comigo, mas parece que a ficha caiu, parou de reclamar. Então assim, era um pouco de paranoia, né, ele se sentia perseguido, e era um pouco de megalomania também, porque, sei lá, aquele professor lá que tinha toda uma trajetória profissional, toda uma carreira, ia parar a vida dele, né, ia parar as coisas que ele tinha para fazer para perseguir esse meu colega. É uma coisa absurda, mas enfim. O que é que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Eu dei esse exemplo extremo, eu sei que nenhum de vocês é assim, mas eu dei esse exemplo extremo para mostrar que esse tipo de raciocínio não faz sentido, sabe? O professor não vai perder tempo com isso, o professor não ganha nada com isso. Se o professor quiser te prejudicar, para te prejudicar, a coisa que ele tem que fazer é o seguinte, é te aprovar sem você saber o conteúdo, porque aí você se lasca lá na frente, tá certo? Você vai se dar mal na vida. Então assim, o professor quando ele atribui uma nota um pouco mais baixa, o professor quando ele, enfim, pega no teu pé, diz, olha, estuda mais, dá uma revisada nisso, isso, faz aquilo, ele está querendo o teu bem, ele não está querendo o teu mal. Se ele quisesse o teu mal, ele queria que você não estudasse, que você não passava em OAB, não passava em concurso nenhum, e você nunca ia concorrer com ele, né? Ele ia estar eliminando um concorrente. Então é isso, pessoal. Para o professor, nota baixa no geral é uma coisa ruim porque é sinônimo de mais trabalho. Para o aluno pode ser uma coisa boa.
é sinal que, bom, ou a gente não aprendeu como deveria, tá certo? Ou a gente aprendeu, mas não soube responder a prova. E daí a gente tira um aprendizado também, a gente tem a aprender com isso também, tá certo? Então, para o discente, para o estudante, via de regra, a nota baixa pode ser uma coisa boa, pode ser uma ótima oportunidade de aprendizado, tá bom? E aqui, pessoal, isso tudo que eu estou falando, isso vem amarrado a uma reflexão muito importante que a gente tem que fazer sempre, que é por que é que eu estou aqui, por que é que eu estou na universidade, tá certo? Vamos ser honestos aqui. Nós hoje somos uma instituição que nós estamos entre as 5% melhores do Brasil. Então o Brasil é o país que mais tem curso de direito no mundo. Os cursos de direito do Brasil, se você somar todos, dá um número maior do que o restante do mundo todo. Então, se você somar cursos de direito dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, da França, etc., tá certo? Juntando tudo, não dá o número que tem no Brasil. E nessa quantidade astronômica de cursos que nós temos aqui, nós, da nossa universidade, estamos entre os 5% melhores, tá certo? Então, pessoal, isso é extremamente representativo do nível de qualidade que nós temos aqui. E vocês veem isso na qualificação dos professores de vocês, na estrutura que nós temos e tudo que a gente desenvolve, tá certo? Vocês sabem que é assim. Então, nós estamos na universidade porque nós queremos construir conhecimento, tá certo? Você, em especial, eu tenho certeza absoluta que você quer se formar e quer passar na OAB sem precisar de cursinho. Tá certo? Você quer estar terminando a sua universidade, seu curso de Direito e já passar na OAB, esse é o objetivo, tá certo? E é por isso que a gente sofre um pouquinho aqui, é por isso que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade aqui, porque é aquele velho ditado, sabe? Quem praticou alguma arte marcial, algum esporte de luta, sabe do que eu estou falando, tá certo? Treino duro, luta fácil. Treino fácil, luta difícil. Tá certo? Então, treino difícil, luta fácil. Treino fácil, luta difícil. Aqui a gente está no momento do treino. Se a gente tiver um pouquinho mais de dificuldade agora, quando chegar na luta, que é a tua OAB, o teu concurso, a vida profissional, aí as coisas vão ser mais fáceis. Tá bom? Então, esse é o objetivo aqui. Tá certo? Feito esse esclarecimento inicial, vamos falar aqui sobre algumas questões recorrentes. Eu quero começar pelas oportunidades perdidas, tá certo? Primeira coisa, pessoal, desde o começo das nossas atividades remotas, eu deixei claro que quem fizesse essas atividades no portal, quem lesse os textos, quem fizesse as atividades, quem participasse dos fóruns, teria um ponto, tá certo? E assim, isso foi uma oportunidade perdida imensa. Teve gente que não leu os capítulos de livro, tá certo, que eu indiquei. Teve gente que não fez o exercício lá de fixação que eu coloquei. Teve gente que nem sequer participou de um fórum. Então, assim, veja, isso era um ponto, tá certo? Você foi lá, cumpriu a tabela, você além de estar aprendendo, além de estar estudando, além de estar tirando tua dúvida no fórum ou respondendo a dúvida de um colega, ajudando um colega, você já ganharia ali um ponto, já conquistaria um ponto, tá certo? Então, assim, essa foi uma oportunidade perdida que eu lamento. Em toda a turma teve uma quantidade razoável de pessoas que não fez isso, tá certo? E eu acho uma pena, tá bom? Outro problema meio chato, tá certo? Meio grave, foram as cópias, certo? O famoso plágio. Então, assim, teve gente que entregou o trabalho com resposta igual a do outro colega. Literalmente igual, uma cópia, até o erro era o mesmo, tá certo? Nem passar limpo não passou. Isso é um problema, tá certo? Isso é um problema grave. Por quê? Primeiro, isso é um ilícito, né? Segundo, você está se enganando. Você não está construindo conhecimento. Mesmo que eu não tivesse lido, não tivesse percebido, enfim, você não teria aprendido. Tá certo? Então, isso você está enganando a si mesmo. A gente tem que ser honesto aqui. Se você faz isso, você está enganando a si mesmo. Nessa mesma categoria, acaba entrando o pessoal que aquela coisa do bota meu nome no trabalho. Tá certo? Isso você está se sabotando. É melhor você tirar uma nota baixa e correr atrás para recuperar, mas você fazer. Você participar da construção da resposta e, com isso, construir conhecimento, aprender um conteúdo que, no final das contas, é importante, não só para passar de semestre, mas para a vida. As minhas disciplinas todas envolvem questões da vida da gente, questões práticas da vida da gente. E acho que todas as disciplinas envolvem. Então, assim, essas situações me preocupam muito, sabe? Porque me parece que a gente não está vendo a coisa de forma correta. Eu não estou dizendo que essas pessoas são pessoas ruins, não é nada disso não. Mas a gente não está vendo o cenário mais amplo. O objetivo, pessoal, não é a nota na prova. O objetivo é construir o conhecimento. De nada adianta você ter 10
em todas as matérias, do primeiro ao 10º semestre, se você não for capaz de, na sua vida profissional, aplicar isso. Se isso não trouxer algo bom para você, tá certo? Então, essa questão é fundamental, é importantíssima, tá certo? E assim, aconteceram coisas aqui que além das cópias e aquela coisa, né? Aquela cópia assim, disfarçada também, muda a ordem ali das frases e tal, notei isso também. E, enfim, sei que esse tipo de avaliação inflacionou o mercado aí do pessoal que vende os trabalhos, e eu sei disso porque vocês me contam, pessoal, vocês se abrem comigo. Eu, apesar dessa cara sei lá, terrorista agora, né, a barba gigante, eu tenho essa sorte de as pessoas gostarem de mim, as pessoas, enfim, confiam em mim, né, gostam de mim, simpatizam comigo, e vocês me contam, tá certo? Vocês se abrem comigo, e, enfim, eu ajudo no que eu posso, lógico. Mas, enfim, eu quero dizer a vocês que eu sei, tá certo? E eu sei que o valor subiu. Teve gente, inclusive, me disse, isso não foi só numa turma não, isso foi em todas, tá certo? Professor, eu quero entrar na equipe, mas estão querendo que eu pague, porque vão pagar para fazer o trabalho, não sei o que, enfim, esse tipo de coisa. E eu digo, pelo amor de Deus, não me digam qual é a equipe. Eu vou corrigir, e se eu identificar a cópia, aí, enfim, a pessoa será sancionada. Mas, enfim, então essas situações, pessoal, eu acho que elas precisam ser evitadas, porque nós estamos aqui não por uma nota no nosso boletim, sabe? Não é esse o objetivo. O objetivo é construir conhecimento. Essa é a nossa meta. Todo mundo aqui é adulto, tá certo? Todo mundo é inteligente, todo mundo é capaz. Então, eu acho que a gente precisa estar fazendo essa reflexão, tá de olho no que efetivamente é importante, tá bom? E aí vem a questão, né? Pablo, o que você tem a ver com isso? Por que você se importa com isso? Pessoal, eu me importo com isso por duas razões, tá certo? Uma primeira razão é um pouco egoísta, diz respeito a mim, tá certo? É a minha trajetória profissional, é a minha carreira, tá certo? É o meu nome. Então, eu sei que vocês também comentam. Eu sei que já teve gente que colocou receita não sei se foi de bolo, de brownie, não sei o que foi, no trabalho de um professor, e saiu dizendo depois aí que o professor não lê, é só escrever muito, que ele passa, que não sei o que, tirou nota boa. Isso não aconteceu na nossa universidade, tá certo? Foi em outro lugar. Então, assim, eu leio. Por quê? Porque se Deus o livre acontece uma coisa dessa comigo, é o meu nome que está sendo desconstruído, né? Então, eu tenho esse zelo pelo meu nome. Mas essa é a menor das razões. Essa razão, assim, mais pessoal, mais egoísta, entre aspas, é só a razão menos importante. A razão mais importante, na verdade, é porque eu me preocupo com vocês. O velho Paulo Freire já dizia, né? Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Então você não pode estudar pela outra pessoa, você não pode obrigar outra pessoa a ser gente, a querer se dar bem na vida. Mas o meu papel é incentivar na medida do que eu posso. Tá certo? O que eu puder fazer para você ter uma carreira profissional brilhante, um desempenho profissional brilhante, para você ser a melhor pessoa que você puder ser, eu vou fazer. O que eu puder fazer nesse sentido, eu vou fazer. Essa é a minha função, tá certo? Eu nunca quis ser outra coisa, tá certo? Eu nunca, sei lá, talvez super-herói quando eu era criancinha, tá certo? Ou astronauta, astro do rock. Tirando esses sonhos infantis, eu sempre quis lecionar. Quando eu comecei o curso de Direito, eu era uma pessoa até um pouco deslocada na minha sala, porque eu era o único que queria ser professor. Todos os demais queriam fazer concurso, advogar, essas coisas. Eu queria dar aula, eu queria ser professor. Eu venho de uma família de professores, então, assim, isso é muito importante para mim. Esse é o caminho que eu escolhi para mim. Eu acho que a minha função é ser um facilitador na medida do que eu posso, na medida do que as minhas limitações permitem. Então, se eu puder passar um conhecimento um pouco melhor, se eu tiver que estudar mais para isso, eu vou estudar mais. Se eu tiver que passar uma questão que exige um pouco mais de raciocínio, um pouco mais de leitura, eu vou fazer isso, porque eu sei que eu estou ajudando vocês, tá certo? A minha função não é sabotar vocês, não é enganar vocês, não é prejudicar vocês. É tentar fazer com que vocês se tornem os melhores juristas profissionais que vocês possam ser, tá certo? Então é por isso que eu me importo. Eu nunca quis ser outra coisa, nunca quis fazer outra coisa. Sou muito feliz com o que eu faço, sou muito realizado com o que eu faço, sou muito realizado por estar onde eu estou, tá certo? Isso tudo foi escolha minha. Poderia ter escolhido outros caminhos, podia estar fazendo outra coisa. Mas sou muito feliz fazendo o que eu faço. E a minha maior realização é quando eu vejo um estudante meu, um ex-aluno meu, me superando. Quando eu vejo um ex-aluno meu escrevendo um artigo que eu não seria capaz de escrever, se tornando um professor melhor do que o que eu sou. Então, isso é o que me realiza, tá certo? Então, eu quero o sucesso de vocês. É por isso que eu me importo. Bom, e aí nós falamos já das oportunidades perdidas, né? E aí,
nós temos também, claro, lógico, as novas oportunidades. Eu sei que algumas pessoas que eu conheço, que eu sei que são ótimos alunos, são pessoas esforçadas, inteligentes, acabaram não tendo um resultado à altura do que mereciam, tá certo? E aí vem as novas oportunidades. Pessoal, quem por alguma razão não fez a AVP, quem não fez a AVP1, tá certo? Na próxima semana, do dia 1 ao dia 5, vai estar tendo a oportunidade de fazer, tá certo? Vou colocar uma atividade, um questionário no Unileão Digital. Pablo, eu já fiz, eu posso fazer o questionário só para testar meu conhecimento? Deve. Esse questionário vai estar aberto a todos, mas, lógico, ele só vai valer nota para aqueles que não fizeram a AVP. Tá certo? Se você não fez a AVP, vai valer nota para você. Se você fez, vai valer o conhecimento, vai valer o teste. Tá certo? Então, próxima semana, portanto, a gente tem a segunda chamada de AVP1. Tá certo? E na semana seguinte, do dia 8 ao dia 12, nós teremos a oportunidade de recuperação para as notas baixas. Então, se juntando sua AVP com sua AV e tudo, você ficou com uma nota abaixo de 7, nós vamos ter uma outra atividade durante essa semana para recuperação dessa nota baixa, tá certo? Por que isso? Geralmente eu faço isso? Não. Mas eu sei que a gente está no momento aqui, tá certo? A gente está no momento em que a própria possibilidade de estudo está difícil. Se você estivesse em sala comigo, tendo toda a oportunidade, eu te perturbando para você não conversar em sala, e, enfim, pegando no seu pé, aí não daria essa oportunidade, não seria justo. Mas como a gente está tendo essas, enfim, a gente está passando por esse momento tão difícil, a gente está precisando da aula remota, então vocês terão essa oportunidade, não vou ser só eu, vão ser todos os professores, tá certo? De recuperar essa nota. Outra alternativa, caso assim você deseje, é ao final do semestre você fazer uma segunda chamada dessa unidade, dessa primeira unidade. A segunda chamada geralmente é utilizada quando a gente falta, né? Mas aqui será possível utilizar a segunda chamada se você teve uma nota que, enfim, não foi boa, uma nota insuficiente. Então, também é uma alternativa para você, certo? Você escolhe aí o que for mais adequado para você. Então, são essas as novas oportunidades. Eu espero, sinceramente, que nessas novas oportunidades a gente faça o que a gente está aqui para fazer, que é construir conhecimento, que é aprender cada vez mais, tá bom? Bom, pessoal, é isso, né? Falamos das oportunidades que foram perdidas e das novas oportunidades, o que nós vamos poder fazer agora, como nós vamos poder recuperar. E vamos passar agora para a devolutiva específica, tá certo? Antes disso, eu só quero frisar mais uma vez. A minha vida seria muito fácil se eu não me importasse, sabe? 10 aí para todo mundo. Sei lá, não tô nem aí. Minha vida seria fácil, eu não teria dor de cabeça, todo mundo me amaria, tá certo? Só que eu não estaria sendo um bom profissional. A minha função é tentar fazer com que vocês sejam os melhores profissionais que vocês podem ser, tá certo? E, enfim, sei que meu papel nisso é pequeno, sabe? Depende muito pouco de mim, eu só posso, sei lá, incentivar, passar um pouquinho de conhecimento. Isso depende 99% de vocês, mas nesse 1% que eu posso ajudar, que possa depender de mim, eu vou dar o meu melhor, tá certo? Essa é a minha vocação, isso é o que eu nasci para fazer e eu sou muito feliz fazendo isso. E como eu já disse a vocês, a minha maior realização é quando um aluno meu, um ex-aluno meu, me supera. Não precisa nem que o cara goste de mim, tenha sido meu amigo, não. Às vezes era aquele cara que nem falava direito comigo e tudo, enfim. Quando eu digo nem falava direito, é porque é aquele cara que, enfim, não tinha afinidade, entrava, saia da sala, não participava tanto. Mas quando eu vejo que ele escreveu um bom artigo, sabe, criticando pontos de vista, questões teóricas que eu defendo, e que está bem feito, está algo melhor do que o que eu faria, ou que ele dá uma aula melhor do que a minha, isso é o que mais me realiza, tá certo? O que mais me realiza nessa vida. Se eu puder deixar um legado nesse mundo, quando eu sair, é ter formado alguns bons profissionais. Esse é o meu sonho, tá certo? Então, é isso. Enfim, vamos agora para a nossa devolutiva específica. Vamos lá. Fala, meu povo, estamos de volta. Agora com a nossa devolutiva de Constitucional 3. Agora sim, agora vai, tá certo? Pessoal, o que eu vou falar aqui para vocês, que eu vou apresentar aqui para vocês, é um breve espelho de correção, que critérios eu utilizei. E além disso, eu vou encaminhar para vocês um arquivo específico, tá certo?
com a correção de cada um. Isso é um trabalho desgraçado, vocês não fazem ideia, mas eu fiz por vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui com os critérios de correção, tá bom? Pessoal, era uma questão com a aplicação do princípio da proporcionalidade, né? Que é o assunto talvez que a gente mais debateu esse semestre inteiro. Primeira coisa, se você colocou a estrutura da proporcionalidade corretamente, tá certo? Corretamente, você ganhou um ponto. Então, se tinha lá adequação, necessidade, proporcionalidade, sentido estrito, já foi um ponto certinho para a sua conta, tudo tranquilo. Tá bom? Então, você identificou a estrutura, tá lá a estrutura, você conquistou um ponto. Ah, Pablo, eu coloquei adequação em sentido estrito. Não, querido, tá errado. Tem que estar a estrutura correta para você conquistar um ponto. Tá bom? Tá, o que mais? Então, o primeiro ponto, você conquistou quando você colocou a estrutura corretamente. Os outros pontos, tá certo? Os 6 pontos restantes, você conquistou na aplicação de cada fase, cada etapa da proporcionalidade. Então, se você fez a análise da adequação corretamente, mais 2 pontos. Se você fez a análise da necessidade corretamente, mais 2. E se você fez a análise da proporcionalidade em sentido estrito também corretamente, mais 2 pontos. Então, 1 ponto pela estrutura, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, tá certo? 1 ponto. 2 pela adequação, 3. Mais 2 pela necessidade, 5. E mais 2 pela proporcionalidade em sentido estrito, tá certo? 7 pontos no total. Esse era o valor da nossa prova. E fiquei tranquilo em escolher isso para vocês, porque a gente falou disso presencialmente em sala, tá certo? Foi o nosso último assunto em sala. Nós tivemos videoaula sobre isso, nós tivemos texto de apoio sobre isso, nós tivemos a atividade da lei do abate, que a gente resolveu, discutiu naqueles primeiros fóruns, tá certo? E, enfim, teve o vídeo, o gabarito da lei do abate em vídeo também. Então foi o assunto que a gente debateu mais. Por quê? Porque é um assunto muito importante. Ele tangencia, né? Ele aborda, ele nos permite adquirir competências que são muito importantes. Desde a correta aplicação de uma técnica jurídica, passando pela questão do desenvolvimento do raciocínio, né, uma argumentação coerente, e, enfim, a própria questão da necessidade de fundamentação. Essa é uma atividade que é muito importante, tá certo? Tá, então já sabemos aonde estavam os 7 pontos, certo? Aí você olha para mim agora e pergunta, Pablo, e como é que eu ia saber qual era a resposta? Como é que eu sei se eu acertei, se eu apliquei corretamente, tá certo? Pessoal, essa atividade, essa avaliação, o gabarito dela estava no Unileão Digital, tá certo? Vocês tinham o gabarito lá. Então, poxa, como assim, Pablo? Em que lugar estava? Tá, vamos lá. Aqui é uma imagem do nosso Unileão Digital, como vocês estão vendo, né? Da nossa disciplina no Unileão Digital. Então tá ali, nosso primeiro assunto, né? Nessa modalidade de aula remota foi o princípio da proporcionalidade. Então tem uma videoaula, tá certo? Tem a leitura do artigo proporcional e razoável de Virgílio Afonso da Silva. Pablo, tive dificuldade de ler, de baixar e tudo. Coloquei ali embaixo, segunda opção de download do artigo proporcional e razoável de Virgílio Afonso da Silva, tá certo? E ali vocês estão vendo aqui, né, onde estava o nosso fórum de discussão, se a lei do abate era adequada, se ela era necessária, se ela era proporcional em sentido estrito, etc. Tá, Pablo, e o gabarito? Cadê o gabarito? O gabarito, pessoal, estava nesse artigo. Na verdade, ele está nesse artigo do Virgílio Afonso da Silva. Olha aí o que eu estava falando para vocês. Se você abre o arquivo, pessoal, o PDF do artigo proporcional e o razoável do Virgílio Afonso da Silva, e o Virgílio, assim, ele é um grande constitucionalista, ele é filho do José Afonso da Silva, ele foi orientando de Alex lá na Alemanha. Então, ninguém melhor que ele para nos falar sobre o que é o princípio da proporcionalidade. Está aqui no item 5.3, tá certo? Se você vier aqui, ó, quando ele fala um exemplo para demonstrar a importância dessa terceira sub-regra da proporcionalidade. Se para combater a disseminação da AIDS, o Estado decidisse que todos os cidadãos devessem fazer exame para detectar uma possível infecção pelo HIV e, além disso, prescrevesse que todos os infectados fossem encarcerados, estaríamos diante da seguinte situação. A medida seria, sem dúvida, adequada e necessária nos termos previstos pela regra da proporcionalidade, já que promove a realização do fim desejado,
Embora seja fácil imaginar medidas alternativas que restringam menos a liberdade e a dignidade dos cidadãos, nenhuma dessas alternativas teria a mesma eficácia da medida citada. Somente o sopesamento que a proporcionalidade em sentido estrito exige é capaz de evitar que esse tipo de medidas descabidas seja considerado proporcional, visto que após ponderação racional não há como não decidir, e aí a gente desce um pouquinho até a página seguinte, não há como não decidir pela liberdade e dignidade humana, artigos 5º e 1º, né, inciso 3, ainda que isso possa, em tese, implicar um nível menor de proteção à saúde pública, artigo 6º. Então, aqui, na proporcionalidade em sentido estrito, ele faz a ponderação, tá certo? Então, vocês tinham a resposta o tempo todo. Eu sei que a maioria encontrou, a maioria resolveu corretamente. Se por alguma razão para você não deu certo, você, enfim, não acertou, não respondeu corretamente, vamos correr atrás do prejuízo, né? Vamos assistir às videoaulas, vamos ler o danado texto e, sobretudo, se a nota não foi tão boa, vamos recuperar essa danada, que dá tempo, e inteligência e determinação a gente tem de sobra, tá bom? Então é isso, pessoal, essa foi a nossa devolutiva. Espero que tenham gostado, tá certo? Espero que o resultado tenha sido positivo, principalmente em termos de conhecimento. E, como sempre, né, vamos arrochar o nó estudando direito constitucional bom danado. Quem ficou no prejuízo, vamos correr atrás, que vai dar tudo certo. Beijo no coração. Pessoal, só lembrando que além do vídeo com a devolutiva, com o padrão de correção, espelho de correção, vocês vão receber também uma tabela, tá certo? Com o resultado de cada um de vocês, o que acertou, o que errou. Isso deu um trabalho desgraçado, foi um trabalho monumental para fazer, mas eu sei que vai ser útil no estudo de vocês. Então é isso, espero que tenham gostado, fechamos por aqui, beijo no coração de todos e bora arrochar o nó estudando.